Episódio 5. Como Deus se revela no livro de Gênesis. Depois de refletirmos sobre como Deus se revela nas Escrituras, por que ele deseja ser conhecido, quem ele é e o que significa conhecê-lo, chegamos ao momento de percorrer a própria Bíblia, livro por livro, para descobrir como cada parte das Escrituras amplia nossa compreensão sobre o Senhor. Nossa jornada começa em Gênesis. Não porque seja apenas o primeiro livro da Bíblia, mas porque é nele que Deus estabelece os fundamentos de toda a sua revelação. As grandes perguntas que percorrem as Escrituras começam aqui. Quem é Deus? Quem é o homem? Por que o mundo é como é? Existe esperança para a humanidade? Todas essas respostas começam a ser apresentadas nas primeiras páginas da Bíblia. Mas talvez a característica mais surpreendente de Gênesis seja outra. O livro não começa explicando a origem de Deus. Não tenta provar sua existência. Não apresenta argumentos para convencer o leitor de que Deus existe. As primeiras palavras das Escrituras são simplesmente: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes de qualquer montanha ser formada. Antes do surgimento dos mares. Antes das estrelas iluminarem o universo. Antes do tempo ser contado pela sucessão dos dias. Antes da existência de qualquer criatura. Deus já existia. Essa simples afirmação molda toda a visão bíblica da realidade. Enquanto muitas culturas antigas procuravam explicar a origem dos deuses ou descreviam o universo como resultado de disputas entre divindades, Gênesis apresenta um Deus completamente diferente. Ele não faz parte da criação. Não surge dentro da história. Não depende do universo para existir. Ele já estava lá. E tudo o que existe passa a existir, porque ele assim quis. Ao longo de todo o livro de Gênesis, veremos homens e mulheres nascerem e morrerem. Veremos famílias crescerem, impérios surgirem, cidades serem construídas e gerações passarem. Mas Deus permanece o mesmo. Ele está presente antes do início da história e continua conduzindo cada acontecimento segundo seus propósitos. Essa é a primeira grande revelação que Gênesis nos oferece. O protagonista da Bíblia não é Adão, não é Noé, não é Abraão, não é José. O protagonista é Deus. Os homens entram e saem da narrativa. Deus permanece. É por isso que, ao lermos Gênesis, não devemos perguntar apenas o que aconteceu com seus personagens. A pergunta mais importante é: o que cada acontecimento revela sobre Deus? A criação revela seu poder. O jardim revela sua bondade. O pecado revela sua santidade e sua justiça. O juízo revela sua retidão. As promessas revelam sua fidelidade. E do começo ao fim, cada página nos convida a contemplar o mesmo Deus que continua conduzindo a história. Antes mesmo de conhecermos os patriarcas, antes de ouvirmos falar da aliança ou da promessa de uma descendência, Gênesis deseja afirmar uma verdade essencial em nosso coração. Tudo começa com Deus. E somente quando começamos por Deus, somos capazes de compreender corretamente todo o restante da história bíblica. Depois de apresentar Deus como o Criador eterno, Gênesis começa a revelar como esse Deus se relaciona com o mundo que trouxe à existência. A criação não é apenas uma demonstração de poder. Ela revela um Deus que estabelece ordem onde antes não havia forma, que separa, organiza, nomeia e prepara cada detalhe antes de colocar o ser humano no jardim. Desde o início percebemos que Deus não age de maneira improvisada. Tudo o que faz possui propósito, sabedoria e harmonia. Ao criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Deus revela algo ainda mais profundo sobre si mesmo. Entre todas as criaturas, somente o ser humano é chamado a refletir o caráter do Criador e a viver em comunhão com ele. Antes que existisse qualquer mandamento complexo ou sistema religioso, existia um relacionamento. O primeiro cenário da Bíblia não é um templo construído por mãos humanas, mas um jardim onde Deus se aproxima de sua criação. Esse detalhe revela que o desejo de Deus nunca foi permanecer distante.
Desde o princípio, ele cria para compartilhar sua bondade, sua presença e seu cuidado. Mas Gênesis também nos mostra que o Deus da criação é o Deus da santidade. Quando o pecado entra no mundo, Deus não o trata como algo pequeno ou inevitável. A ruptura causada pela desobediência atinge toda a criação. O relacionamento é quebrado, o sofrimento passa a fazer parte da experiência humana e a morte, antes ausente, torna-se uma realidade. Ainda assim, mesmo pronunciando seu justo julgamento, Deus revela uma graça inesperada. Enquanto anuncia as consequências do pecado, também apresenta uma promessa. A descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Nas primeiras páginas da Bíblia, a esperança já começa a surgir. O juízo não é a última palavra de Deus. Essa combinação entre justiça e graça continua aparecendo ao longo de todo o livro. Nos dias de Noé, a violência e a corrupção alcançam toda a terra. Deus julga o mundo por meio do dilúvio, mostrando que sua santidade não pode conviver com o mal para sempre. No entanto, preserva Noé e sua família, estabelecendo uma aliança que demonstra sua fidelidade e seu compromisso com a continuidade da história da redenção. Pouco tempo depois, a humanidade volta a manifestar o mesmo orgulho ao construir a Torre de Babel. Mais uma vez, Deus intervém. Ele confunde as línguas e dispersa os povos, lembrando que nenhuma civilização pode ocupar o lugar do Criador nem frustrar seus propósitos. Ao observar esses acontecimentos em conjunto, percebemos um padrão que atravessa todo o livro de Gênesis. Deus cria. O homem se rebela. Deus julga. Mas Deus também preserva. Mesmo diante do pecado humano, seus planos não fracassam. Sua justiça nunca anula sua graça, e sua graça nunca ignora sua santidade. As duas caminham juntas, revelando um Deus perfeitamente santo e infinitamente misericordioso. Essa talvez seja uma das maiores contribuições de Gênesis para toda a Bíblia. O Senhor não é apenas o Deus que deu origem ao universo. Ele continua governando a história, confrontando o pecado, sustentando sua criação e conduzindo cada acontecimento em direção ao cumprimento de seus propósitos. À medida que avançamos pelo livro, descobrimos que Deus não apenas governa o mundo. Ele escolhe entrar na história de pessoas comuns para realizar aquilo que prometeu desde o princípio. Depois de revelar seu poder na criação, sua santidade diante do pecado e sua graça ao preservar a humanidade, Gênesis passa a mostrar uma nova dimensão do caráter de Deus. Ele não apenas governa a história, ele entra na história. A partir do capítulo 12, a narrativa se concentra na vida de um homem chamado Abraão. À primeira vista, poderíamos pensar que o livro muda de assunto, mas na realidade, continua respondendo à mesma pergunta: quem é Deus? Ao chamar Abraão, Deus toma a iniciativa. Não porque aquele homem fosse superior aos demais, mas porque decidiu cumprir um propósito que havia estabelecido desde o princípio. Essa é uma das grandes revelações de Gênesis. A história da redenção começa com a iniciativa de Deus. É Ele quem chama, é Ele quem promete, é Ele quem conduz, é Ele quem preserva. Desde o primeiro encontro com Abraão, Deus faz promessas que parecem impossíveis. Promete uma terra a um peregrino. Promete uma grande descendência a um casal sem filhos. Promete que, por meio dessa família, todas as nações da terra seriam abençoadas. Humanamente, nada fazia sentido. Os anos passam, as dificuldades aumentam, as circunstâncias parecem contrariar aquilo que Deus havia dito. Mesmo assim, suas promessas permanecem firmes. Ao longo de toda a história dos patriarcas, percebemos um contraste constante entre a fidelidade de Deus e a fragilidade humana. Abraão demonstra fé, mas também experimenta momentos de medo. Isaque repete erros semelhantes aos de seu pai. Jacó tenta conquistar as bênçãos por meio da astúcia. Os irmãos de José são consumidos pela inveja. Nenhum deles é apresentado como exemplo de perfeição. E essa talvez seja uma das mensagens mais consoladoras de Gênesis.
Os propósitos de Deus não dependem da perfeição daqueles que Ele chama. Dependem da fidelidade daquele que fez a promessa. Em cada geração, Deus reafirma sua aliança. O que prometeu a Abraão é confirmado a Isaque. O que confirmou a Isaque é renovado com Jacó. E mesmo quando a família da promessa é marcada por conflitos, pecados e divisões, Deus continua conduzindo a história. É especialmente na vida de José que essa verdade se torna ainda mais evidente. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e esquecido na prisão, sua história parece caminhar para o fracasso. Mas silenciosamente, Deus está agindo. Gênesis revela um Deus cuja providência nem sempre é imediata ou visível. Muitas vezes, ele trabalha nos bastidores da história, conduzindo acontecimentos que, aos olhos humanos, parecem desconexos. Anos depois, quando José reencontra seus irmãos, ele resume toda essa realidade com uma das afirmações mais profundas do livro. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Essa frase não diminui a responsabilidade humana pelo pecado. Ela revela algo maior. Mesmo diante da maldade dos homens, Deus continua soberano. Nada escapa ao seu governo. Nenhum acontecimento pode impedir o cumprimento dos seus propósitos. Ao final de Gênesis, percebemos que o livro não é, em primeiro lugar, a história de uma família extraordinária. É a história de um Deus extraordinariamente fiel. O Deus que chamou Abraão continua sustentando sua promessa através das gerações. O Deus que preservou Noé agora preserva a família da aliança. O Deus que criou todas as coisas continua governando cada detalhe da história. Assim, Gênesis termina exatamente como começou. Com Deus no centro. Os homens mudam. As gerações passam. As circunstâncias se transformam. Mas o Senhor permanece o mesmo, conduzindo a história segundo sua vontade e preparando, passo a passo, o cumprimento da promessa que um dia alcançaria todas as nações da terra. Ao chegarmos ao final de Gênesis, percebemos que conhecemos muito mais sobre Deus do que nas primeiras páginas da Bíblia. Conhecemos o Criador de todas as coisas, o Deus Santo que não ignora o pecado, o Juiz que age com perfeita justiça, o Senhor que demonstra graça mesmo quando a humanidade se rebela, o Deus que faz promessas e permanece fiel a cada uma delas, o Deus que governa a história com sabedoria e conduz todas as coisas segundo os seus propósitos. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que a história ainda não terminou. As promessas permanecem vivas. A descendência prometida ainda não chegou. A bênção destinada a todas as nações ainda aguarda seu cumprimento. A restauração completa da criação ainda está no futuro. Gênesis termina olhando para frente. Essa talvez seja uma de suas características mais marcantes. O primeiro livro da Bíblia não encerra a história. Ele desperta a expectativa. Ao longo de suas páginas, Deus revela seu caráter, mas também prepara o leitor para reconhecer sua obra nos livros que virão. Quando chegamos ao Novo Testamento, descobrimos que essa expectativa encontra seu cumprimento em Jesus Cristo. Nele, a promessa feita à mulher encontra sua vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Nele, a promessa feita a Abraão alcança todas as nações. Nele, vemos o Filho perfeitamente obediente, que realiza aquilo que nenhum descendente de Adão conseguiu realizar. Nele, contemplamos o Deus que entra definitivamente na história para habitar entre nós. Por isso, ler Gênesis à luz de Cristo não significa procurar símbolos escondidos em cada detalhe da narrativa. Significa reconhecer que toda a direção do livro aponta para o Deus que estava preparando, desde o princípio, a redenção do seu povo. Ao mesmo tempo, Cristo nos permite compreender Gênesis de maneira ainda mais profunda. Quando olhamos para Jesus, entendemos melhor a gravidade do pecado que começou no Éden. Compreendemos a profundidade da graça anunciada desde a promessa feita à mulher.
percebemos que a fidelidade demonstrada a Abraão, Isaque, Jacó e José nunca foi apenas para preservar uma família, mas para preservar a promessa da qual viria o Salvador. Assim, Gênesis deixa de ser apenas o livro dos começos. Ele se torna o alicerce de toda a história da redenção. Cada promessa, cada aliança e cada intervenção divina revelam um Deus que conduz a história em direção ao cumprimento de seu plano eterno. Ao terminar este livro, talvez a maior pergunta já não seja como tudo começou. A pergunta passa a ser outra. Quem é esse Deus que governa a criação, permanece fiel às suas promessas e conduz a história com tamanha sabedoria? À medida que continuarmos nossa caminhada pelas Escrituras, descobriremos que cada novo livro responderá um pouco mais essa pergunta. O Deus que conhecemos em Gênesis continuará se revelando em Êxodo, na Lei, nos Profetas, nos Salmos e finalmente em Cristo, onde sua revelação alcança sua expressão mais plena. Nossa jornada está apenas começando, e a cada livro da Bíblia conheceremos um pouco mais daquele que, desde o princípio, desejou ser conhecido.